Salve, terapeuta! Seja bem-vindo ao programa Terapeuta de Valor. Esse é um programa onde eu ensino você a acelerar o resultado dos seus pacientes usando produtos terapêuticos personalizados feitos por você. Eu sou Ana Betsa, eu sou professora de plantas medicinais e de geoterapia e hoje eu quero te mostrar o valor terapêutico das argilas. Você que trabalha com terapias holísticas, você que é cuidador de idoso ou que é fisioterapeuta, você pode se beneficiar muito no seu negócio trazendo para ele produtos mais naturais, produtos terapêuticos feitos com matéria mais natural, como as argilas, que é o caso de hoje, que é o nosso assunto de hoje, que vai acelerar os seus resultados. Já pensou acrescentar argila nos seus tratamentos, nas suas terapias? Muito bem, mas o que é argila? Já ouviu falar? Argila, né? A gente sempre relaciona terra, barro. A argila, ela é um elemento natural que é composta de vários elementos. A base dela, enquanto parte do solo, são 3 elementos, que é a mica, feldespato e o quartzo. Isso compõe quase todo o solo, né, do nosso planeta. E todas as argilas são compostas desses 3 elementos. Agora, tem 3 elementos ali que variam em quantidades. Ela é composta de feldespato, mica e quartzo. A base dela é isso, que é a base de todo o nosso solo. Mas ela tem 3 elementos minerais ali que variam muito, que é o cálcio, né, o magnésio e o silício. Esses 3 elementos também compõem todas as argilas de todas as cores. Tem esses 3 elementos que é o cálcio, o magnésio e o silício. Cada um tem o seu valor, cada um tem a sua importância, e isso a gente vai abordar em outros vídeos. Ok, mas isso é que faz com que ela tenha cores diferentes. Se você já tem uma mínima noção de argila, se você já viu ou se você já trabalhou em algum momento com argila, você já percebeu que ela tem cores diferentes, elas são vendidas em cores diferentes. E essas cores não são pigmentos. Essas cores, elas vêm por causa da sua composição mineral. Se eu falei que tem esses elementos que são básicos em todas as cores, depois tem outros elementos, tem muitos minerais, né? E que fazem parte e que dão à argila uma coloração. O ferro, por exemplo, quando acrescentado de cobre, faz com que a argila fique vermelha. Então existem outros elementos, vários minerais como selênio, magnésio, o silício, ferro, manganês, lítio, né, que fazem parte, né, potássio, zinco, tudo isso faz parte das argilas. E eles variam, alguns têm mais, outros têm menos, como a argila amarela, por exemplo. A gente sabe que ela é uma argila que tem muito enxofre. Então a cor amarela vem, né, desse mineral que é o enxofre. E ela tem outros elementos? Tem elementos que são comuns, tem fósforo, tem ferro, que são comuns em todas, mas numa determinada região o enxofre predomina, então aquela terra dali, aquela argila que é retirada de uma certa profundidade do solo, ela é muito rica em enxofre. E isso vai fazer com que ela tenha algumas qualidades para a pele. Então, a diferença das cores das argilas vem do local onde ela é produzida, onde ela surge, né, onde ela é modificada com o passar dos milênios, porque a argila está no planeta desde que o planeta existe, né? Ela é terra, ela faz parte da composição. Então, todas as argilas apresentam cores que são determinadas pelo local e pela sua composição mineral. Beleza.
Mas por que que isso interessa para o terapeuta? Interessa porque esses minerais que tem na argila, eles também estão presentes no nosso corpo, no nosso sangue. Circula por aí esses minerais que eu falei, como fósforo, magnésio, manganês, enxofre, cálcio, cobre, sabe? Tudo isso que tem nas argilas tem aqui, ó, no nosso sangue. E nós precisamos deles. Então tem vários elementos minerais e tem o que nós chamamos de oligoelementos. Oligoelementos são substâncias minerais que o nosso corpo precisa de uma quantidade ínfima, de bem pouquinho. Então ele circula pelo nosso sangue, mas é pouquinho. Mas sem ele a gente vai ter algum problema. Vai ter alguma carência nutricional que vai desencadear um processo às vezes maior, porque precisa de uma quantidade mínima para que alguma função do nosso corpo seja executada bem. E sem essa mínimo, essa função do nosso corpo não vai ser bem executada. É como aqueles relógios no passado que tinham peças dentro num número gigantesco, mas se você perdesse uma molinha daquelas, o relógio inteiro parava de funcionar. Então nós precisamos, né? Se você fizer um exame com um médico ortomolecular, ele vai analisar o seu sangue, inclusive com esses oligoelementos, e ele vai detectar que está faltando lítio no seu sangue, né? Potássio, não sei, mas essa ausência pode sim prejudicar. Por que que a argila é boa? Por que que nós terapeutas usamos a argila? Ou precisamos dela como um aliado? Esses minerais e alguns metais que existem no nosso sangue e que existem na argila, eles têm uma correspondência magnética. Quando próximo da nossa pele, existe uma correspondência. Esses minerais da terra se comunicam com os minerais do nosso sangue, promovendo um equilíbrio onde falta. Olha isso. Isso é muito, muito incrível. Essa perfeição da natureza. Você já deve ter ouvido ou já deve ter experimentado andar descalço ou ouvido que o simples fato de andar descalço descarrega algumas energias no solo e você se reabastece de outras. É saudável você caminhar pela praia, por uma estrada de terra, caminhar na grama. Essa relação ser humano-terra é saudável, é necessária. Nós precisamos que isso aconteça. E acontece, né? Quando a gente está disposto a isso. E isso ajuda. Mas se você mora numa cidade muito grande, se os seus pacientes não têm essa possibilidade, você pode trazer argila para o tratamento deles. E pode promover essa troca, essa correspondência magnética, se ele não tem acesso a isso. Ou mesmo que ele tenha, você pode melhorar a experiência dele nas suas terapias. Já pensou? Que agradável, né? A pessoa sair da sua terapia se sentindo muito melhor do que já sai de costume. Porque você criou, você produziu especificamente para ele um produto terapêutico para a necessidade dele que ele vem apresentando, e no final da consulta você fala, ainda leva esse aqui, leva esse sabonete de argila para você tomar um banho ou para você lavar o rosto, né? Você vai entregar para ele, você vai presentear o seu cliente com isso. É claro que isso já está incluído no preço. Por quê? Porque a sua consulta agora vai valer muito mais. Você vai trazer valor para o seu trabalho quando você acrescenta elementos naturais produzidos por você, né? Onde você colocou toda a sua atenção, todo o seu carinho, quando você vai fazer um produto específico para aquele cliente. Nossa, isso não enriquece as suas terapias, os seus tratamentos? Ok, mas como é que a gente pode usar isso no nosso dia a dia, na nossa sala, na nossa clínica? Como é que eu posso trazer os benefícios da argila para os meus tratamentos? Bom, isso pode ser feito
de várias formas, né? A argila, ela pode ser usada ao natural, como um pozinho, por exemplo, para uma irritação. A dolomita ou argila branca acalma uma coceira, né? Acalma uma grosseira que está ali incomodando, né? Tanto a argila branca quanto a dolomita, ela pode ser utilizada para conter o suor, né? Como desodorante, elas têm essa capacidade. Ou então nos pés, para quem fica calçado o dia inteiro, para ajudar naquela umidade dos pés, para evitar o chulé ou para diminuir, porque ela absorve as bactérias. Ela pode ser usada em cataplasmas, quando você vai hidratar essa argila com um chá, de acordo com o problema que você deseja, ou com uma água filtrada, uma água de boa qualidade. Por quê que nós precisamos hidratar muitas vezes? Ela pode ser usada ao natural, sim, mas quando você hidrata, você faz uma ponte entre a argila e o corpo, que é esse elemento água, que vai ser o veículo. Então, quando você hidrata, ela vai aderir mais à pele e ali vai começar essa troca, essa correspondência magnética facilitada pela água, que além de ser um solvente universal, é um excelente condutor de energia. Então, ele favorece essa retirada de toxinas e o equilíbrio, recompondo aquilo que falta. É como se a argila tivesse uma inteligência. Na verdade, essa inteligência é cósmica, né? A argila sabe o que fazer quando há necessidade. Por exemplo, a pele do idoso, que é muito fininha, que às vezes já não tem mais muito elemento ferro no sangue, então ele ajuda a repor diretamente na pele e faz com que a pele do idoso fique mais resistente. O ferro, ele é um excelente estimulante na produção de colágeno e de elastina. Então, quando você usa essa argila numa máscara facial, você pode reduzir linhas de expressão, você pode minimizar o efeito das rugas. As argilas, cada uma com a sua peculiaridade, vai trazer benefícios excelentes para o seu cliente, mas também para você, que vai se tornar um terapeuta cada vez mais valorizado. O seu trabalho vai ser um trabalho que vai agregar muito mais no bem-estar do seu paciente. Quando você traz para ele esse elemento da natureza, que vai colocar ele em contato com os minerais que a gente nem sabe qual é que ele precisa. Mas o sangue dele, a pele dele e a própria argila, nesse caso tendo como condutor a água, eles vão fazer o trabalho sozinhos. Vai promover um equilíbrio ali e claro que isso vai trazer um bem-estar. Os cataplasmas, eles são excelentes para uma série de coisas. Eles podem ser aplicados na cabeça, no pescoço, aqui no baixo ventre. Ele pode ser aplicado numa articulação dolorida, num processo de artrite, de artrose. Existem estudos muito sérios mostrando esse efeito. Tem um estudo feito na Argentina, em 2004, se não me engano, que eles fizeram esse estudo com pessoas com osteoartrite no joelho. E depois de algumas aplicações, eles viram como o próprio joelho passou a produzir elementos que já não produzia. Então, existem muitos estudos sérios, falando dos benefícios da argila, provando o quanto eles realmente acontecem. Mas da onde a gente consegue essa argila? Essa argila hoje em dia precisa ser comprada, porque no passado as pessoas tinham mais acesso a uma terra mais pura, a uma terra mais original. Hoje você teria que ir no meio de uma floresta para conseguir uma argila de boa qualidade, porque em todo lugar onde já houve qualquer tipo de manejo de agricultura ou de pecuária, já não dá para usar mais essa terra.
ela já foi contaminada. Onde moram pessoas, a terra já foi contaminada por esgoto e por uma série de coisas que vêm com a poluição. Então hoje nós compramos essas argilas e é muito fácil de encontrar, a gente compra pela internet ou em algumas lojas físicas, quem mora em cidades grandes. Porque essas argilas hoje, elas são confiáveis, porque elas já foram submetidas a temperaturas mais altas, para que houvesse um processo de esterilização ali. Então, qualquer tipo de micro-organismo vivo que possa estar ali prejudicar esse processo, vai ser eliminado e vai ficar ali apenas os minerais, né? Os minerais necessários para o trabalho que a gente quer desenvolver. Então, excelente. Um produto fácil de encontrar, algumas são até bastante em conta, tem um preço bem razoável, outras são mais caras, pelo fato de serem mais raras e de serem encontradas em menor quantidade. Mas ainda assim, não é difícil de encontrar. Argilas, uma vez compradas, você tendo algumas cores que podem ser umas cores coringa, ou você pode ter todas as cores possíveis de você comprar. Para você fazer produtos, para você ensinar o seu cliente a fazer em casa, ou para você entregar para ele, olha, esse creme eu fiz para o seu problema, tá? Esse aqui é para você usar nas suas articulações doloridas quando você estiver em casa, até a nossa próxima consulta, até o nosso próximo encontro, você usa isso. Olha que legal, olha que interessante. E você pode usar também lá na sua clínica, lá na sua sala. Para que serve as argilas? Para que elas se prestam? Por exemplo, auxilia na uniformização da pele, auxiliando no processo de cura de melasmas, de tratamento de qualquer tipo de manchas. As argilas brancas, a argila branca e a dolomita são excelentes para esse caso. Ajudam bastante. Ainda pode ser acrescentado para fazer uma máscara de argila branca ou de dolomita, por exemplo, uma gotinha de óleo essencial de palma rosa, que vai intensificar esse processo, né, de uniformização da pele. O óleo essencial pode ser usado na argila, o óleo vegetal não, porque se nós vamos usar como veículo a água, se eu encher de óleo ali, ele vai interferir nesse processo. Eu vou perder um pouco, porque água e óleo vão fazer uma mistura que não vai favorecer a correspondência entre esses minerais. Pelo contrário, ela vai prejudicar, vai perder em qualidade, vai diminuir a quantidade, né? Então a gente usa o óleo essencial, porque o óleo essencial ele é retirado muito o princípio ativo da planta. Então basta uma gota ou meia gota, se você for fazer uma máscara, né? Então você consegue excelentes resultados nas manchas. Ou pessoas que têm rosácea, auxilia muito, principalmente no processo inflamatório, né? Quando está em crise, a argila rosa, que tem os princípios ativos, os minerais da argila branca misturada com a vermelha, se torna uma argila bastante suave, a branca suavizando a vermelha e os elementos, o ferro todo e o cobre da vermelha auxiliando nesse processo que ajuda a desinflamar, que ajuda a acalmar e que ajuda a fortalecer a pele para uma próxima crise ser mais leve, mas aí você orienta o seu paciente para a mudança do estilo de vida. No caso da rosácea, está muito ligado a algum tipo de alimentação, a exposição ao calor, né? Então existe todo um trabalho que você pode fazer envolvendo a argila. E a hora que ela for embora, você entrega para ela um sabonete de argila. Olha, leva esse sabonete de argila rosa que eu fiz para você. E toda vez que você for lavar seu rosto, você lava com esse sabonete de argila rosa. Então, são carinhos, faz parte do acolhimento, porque quem procura um terapeuta holístico, ou quem precisa de um curador, é alguém que está precisando de ajuda. Às vezes ele chega para você
numa situação de ansiedade, às vezes até de depressão. Ele vem buscar um socorro. Ele precisa de alguém que se preocupe com ele, que goste dele, que lhe diga boas palavras, que faça, que o leve pelo caminho do autoconhecimento para que ele se cure. E quando ele está saindo, se você entrega para ele um carinho que, além de todo o seu delicioso tratamento ali, aquela conversa amorosa, né? Além disso, você ainda dá para ele um creme, né? Alguma coisa que você fez para o caso dele, né? Você já está com ele há algum tempo e na próxima consulta você dá um mimo, um presente, que é um presente de valor, que é um presente que vai levar para casa dele um pouquinho da sua sala, do seu acolhimento. Vários produtos podem ser feitos dessa forma. Por exemplo, acne também, né? A argila verde é excelente para acne porque ela controla, ela trabalha as glândulas sebáceas, fazendo com que as glândulas não produzam nem óleo de mais e nem de menos, né? Promovendo esse equilíbrio. Então ela faz um tratamento maravilhoso com acne. A argila verde não é só para acne, a argila verde é uma argila coringa que pode ser usada em várias partes do corpo, porque ela também desinflama, desintoxica, ela puxa para ela. A argila verde e a lama negra, que é a argila preta, elas têm essa capacidade de puxar para ela toxinas da pele, mas mais longe ainda. Vai mais longe, toxinas que às vezes está em algum órgão. A argila verde, hidratada com chá de picão sobre o fígado, auxilia muito no tratamento da enxaqueca. Então você pode usar de forma bastante individualizada, né? O seu tratamento é todo personalizado, então você vai trazer aquilo que aquele ser humano precisa, para que ele se restabeleça, para que aquelas dores morais, emocionais, físicas vão diminuindo com o tempo, até que ele saiba exatamente quem ele quer e que ele se cure. Porque eu não sei se você sabe, mas a cura vem de dentro, né? Então só ele pode se curar, mas você é o caminho. É através da sua fala, das suas indicações, que aquela pessoa vai se sentir melhor e que ela vai chegar ao ponto de receber alta, de voltar a viver, de aprender a viver no momento presente, com todas as terapias que você conhece, que você aplica, com a orientação para a mudança do estilo de vida, para as meditações, para a contemplação da natureza. E além disso, você vai trazer para ela um elemento feito por você para ela, de maneira terapêutica para você agora, porque é delicioso você fazer um sabonete, um creme, uma pomada, você trabalhar com as suas mãos alguma coisa para o outro, sem contar que isso agrega valor ao seu trabalho e você pode ter um preço que reflita o valor da terapia que você oferece, né? Além dos benefícios diretamente para a pele, ainda existe outros benefícios como insônia, por exemplo, com o emplastro de argila no lugar certo, você pode favorecer o sono da pessoa que estava sendo prejudicado por determinadas razões. Sempre nós vamos buscar a fonte do problema, né? Onde é que isso começou? Então você pode ter ali alguma argila que de alguma forma vai trazer benefício, seja no cataplasma, numa compressa, numa massagem. Uma massagem com argila pode ser muito relaxante e ao mesmo tempo um suave esfoliante, porque as argilas elas são feitas de grânulos bem pequenos, né? Uma boa argila ela é bem fininha,
E a massagem, não uma massagem vigorosa, mas uma massagem mais suave, uma massagem relaxante com argila, pode trazer benefícios maravilhosos, dependendo da cor da argila. Uma argila amarela, uma argila roxa, pode ajudar até na drenagem, né? Pode ajudar na estimulação da circulação, trazendo outros benefícios que talvez você nem tenha pensado ainda. Um pequeno emplastro de argila pode ser excelente para uma picada de um inseto. Ela se presta muito bem a clareamento de axilas, clareamento de virilha. Então, às vezes, são pequenos problemas que fazem com que a pessoa fique mais tímida, que quando vai para a praia se sinta inibida, nem levante muito o braço, e você resolve para ela. Fácil. Com o uso da argila certa, ou de um óleo essencial certo, ou da planta certa, fazendo para ela um produto terapêutico para essa finalidade. É ou não é valioso ter conhecimento sobre esse elemento que está aí na natureza há milênios, que hoje nós estamos usando com muito mais consciência, porque o homem pré-histórico já usava, né? Ele ferido, ele já enchia de barro, porque ele copiava dos animais que se enfiavam na lama e saíam dali curados. Hoje, a gente sabe que não pode ser qualquer barro. Hoje já não fazemos mais de maneira experimental, como foi feita na Idade Média, né? Como foi feita em muitos casos. Hoje nós fazemos com muito mais consciência, mas que ela já era usada desde milênios, já era. Em 2004, olha só que interessante esse caso aqui. No Hospital Clínico Cirúrgico chamado Dr. Joaquim Castilho Duane, lá em Santiago de Cuba, 70 pacientes foram submetidos a um teste. 35, todos esses 70 pacientes tinham feridas cirúrgicas infeccionadas. 35 deles recebeu um tratamento de uma aplicação de um cataplasma de argila por 15 minutos e os outros 35 receberam uma aplicação de iodopovidona. E foi sendo observado o resultado desse experimento e com 6, 7 dias, todos os 35 pacientes nos quais foi usado argila já tinham as suas feridas cicatrizadas. Todos os 35 nos quais foi usado iodopovidona tiveram suas feridas cicatrizadas também, mas entre o 11º e o 12º dia. Então quer dizer que os dois surtiram efeito, porém a argila foi mais rápida, trouxe um resultado, acelerou muito. Isso foi feito dentro de um hospital. Olha só, em 2004, né? Hospital Clínico Cirúrgico Docente Dr. Joaquim Castilho Duane, em Santiago de Cuba. Isso é um experimento importante, porque na argila tem algumas substâncias, como o silício, por exemplo, e algumas outras substâncias que são bactericidas, que matam germes, bactérias que podem causar infecção ou que já estão causando e resolvem o problema. Estou falando para você colocar argila na ferida do seu paciente? De maneira nenhuma, não estou falando isso. O que eu estou falando é que existe essa possibilidade. Você tem que fazer uma análise muito pessoal de cada caso para agir com sabedoria, né? Que é o caso de um estudo científico. Isso acontece, mas muitas vezes acontece também sem ter a intenção de que seja um estudo científico. Tem um caçador, Émile Pascal, ele caçava lá no Wyoming, nos Estados Unidos, perto das montanhas Bighorn, e ele saía de manhã, um grupo de caçadores, e ele logo de manhã, ao retirar uma armadilha, ele sujou as mãos numa substância branca, um barro branco que tinha ali, mas era só um barro. E ele resolveu que ele não ia voltar para a caverna de caça para lavar as mãos. Então ele tirou o que deu e conforme secou ele ficou com aquele poeirinha, aquele pó branco na mão. Ele passou o dia e ele estava com as mãos cheias de rachaduras
né, de muito ressecado, de trabalho muito duro, e a mão toda cheia de rachaduras. E no fim do dia, quando ele volta para a cabana de caça, todos eles, onde eles vão contabilizar o resultado do trabalho do dia, ele, ao lavar as mãos, observou que aquelas rachaduras estavam muito melhores, estavam sarando. Então ele e um outro companheiro de caça foram embora, mas resolveu levar para análise. E ele ele descobriu, porque já havia, e ele pôs o nome pascalite, que é uma argila branca extraída de um determinado lugar, que é altamente hidratante, cicatrizante, que é um elemento natural que a gente pode aqui no Brasil tranquilamente comprar pela internet. Então, algumas pessoas descobriram acidentalmente e hoje a gente usa essa descoberta deles com consciência, trazendo para os nossos clientes, para os nossos pacientes, mais conforto, mais qualidade de vida. Se você é cuidador de idoso, quanta coisa você pode fazer para melhorar a textura da pele do seu paciente, do seu cliente. Você, de maneira profissional, sem trazer risco, escolher a melhor argila e você vai poder passar no braço, na perna, e depois retirar suavemente, deixar o tempo exato, o tempo necessário para o caso dele. Você pode fazer isso, transformar esse momento num momento lúdico, fazendo com que ele sorria, trazendo alegria. Se você fizer uma máscara, brinque, mostre no espelho. Todo terapeuta, todo cuidador já mostra para a humanidade que gosta de gente, que deseja para o outro o que deseja para si mesmo, que vê na felicidade do outro a possibilidade da sua própria felicidade. Estamos todos interligados. Quando eu levo o bem-estar, eu recebo de volta isso. Quando eu tiro um sorriso do outro, eu sorrio também. Então, quando falamos sobre terapias, sobre tratamento, sobre cuidado com o outro, você pode sim acelerar os seus resultados com produtos terapêuticos feitos por você, que vão agregar muito valor ao seu trabalho, que vai ser um diferencial. Quantos terapeutas você conhece que já presenteiam com um produto feito especificamente para aquele cliente? E quantos clientes felizes e satisfeitos voltam porque amaram receber? Ou que gostariam até de comprar. Nossa, gostei tanto daquele produto. Aí, se você quiser, faz para vender. Mas acelere. A pessoa vem para lá, ela vem ansiosa por uma melhoria no seu aspecto emocional e no seu aspecto físico. Mas mesmo as dores físicas, mesmo os problemas físicos, eles na maioria das vezes são consequência do problema emocional. Somatização de problemas, de angústias, de ansiedades. Ajuda ela a se conhecer. Acelera o processo dela, colocando ela em contato com esse elemento tão maravilhoso, deixado por Deus no momento da criação ou do resfriamento do planeta e que vem sendo apurado, século após século, milênio após milênio, mas que está tudo aí para que a gente utilize, para que a gente, através dessa correspondência magnética, para que a gente tenha a nossa saúde melhorada. A nossa função enquanto terapeutas é mostrar que existe uma outra possibilidade de uma vida mais feliz, mais natural, de uma vida mais orgânica, mais simples também. Com muito dinheiro, com pouco dinheiro, não importa.
Todo mundo pode viver uma vida simples. Se não dá para pôr o pé no chão sempre, passa argila na sola do pé e você vai ver os benefícios que isso vai trazer. Mas isso é um assunto para outros vídeos. Obrigado pela companhia até aqui e nos vemos em outros vídeos.